Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, está no ar o Rede TV News. Boa noite. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, pede diálogo entre os poderes e faz defesa da democracia. O número de internados com Covid-19 nos hospitais paulistas é o mais baixo desde novembro do ano passado. E você vai ver também. Perícia conclui que ossada encontrada em rio, na Baixada Fluminense, não é das crianças desaparecidas em Belford Roxo. Vice-presidente Hamilton Mourão diz que Brasil não vai conseguir cumprir meta de redução do desmatamento na Amazônia. Com a pandemia e a alta do preço dos combustíveis, cai a oferta de transporte por aplicativo nas cidades brasileiras. Pelo menos 50% dos condutores abandonaram as plataformas ou deixaram de rodar com regularidade. A perícia concluiu que os ossos encontrados na semana passada em um rio não são dos 3 garotos desaparecidos em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A ossada, retirada de um saco preto no Rio Botas, na Baixada Fluminense, parecia o fim de uma investigação que já dura 7 meses. Mas ao analisarem o material, os peritos do Instituto Médico Legal constataram que não eram os restos mortais de Lucas Mateus, Alexandre e Fernando Henrique. O laudo da perícia apontou que os ossos não são humanos. Com o resultado da perícia, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense vai retomar as buscas. A polícia trabalha com diferentes linhas de investigação. Uma delas aponta que os meninos teriam sido mortos por traficantes. Foi esta a versão contada por um homem que se apresentou na semana passada ao batalhão da Polícia Militar de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ele disse que Lucas Mateus, de 9 anos, Alexandre Silva, de 11 e Fernando Henrique, de 12, foram executados por terem roubado uma gaiola de passarinho de um parente de um traficante da comunidade do Castelar e acusou o próprio irmão de jogar os corpos no rio. Dias depois, o acusado se apresentou na delegacia e disse que a delação foi motivada por uma rixa familiar. Os 3 meninos desapareceram no dia 27 de dezembro do ano passado, no bairro Areia Branca, em Belford Roxo. Imagens gravadas por câmeras de segurança registraram um momento em que eles saíam para brincar. Desde o desaparecimento, a polícia já recebeu diversas denúncias, mas nenhuma delas levou ao paradeiro das crianças. Em São Paulo, câmeras de segurança flagraram o momento em que um taxista pula do carro durante um assalto. O homem de 58 anos se jogou após tomar 3 tiros. O assaltante fugiu logo em seguida. O caso aconteceu na noite de ontem e até o momento ninguém foi preso. O taxista foi internado e o estado de saúde dele é considerado grave. Um policial militar morreu baleado durante uma tentativa de assalto em Poá, na região metropolitana de São Paulo. Uma câmera de segurança flagrou a ação dos criminosos. O cabo Ricardo Tosi tinha acabado de entrar no carro quando 3 homens se aproximaram no veículo vermelho. 2 desceram. Um tinha um revólver, outro foi em direção ao motorista. O policial reagiu e lutou com o assaltante. A briga foi acompanhada de perto pelo comparsa armado. Ele atirou para o alto tentando intimidar o PM, mas a briga continuou. O terceiro assaltante deixou o volante e correu para ajudar o colega. O criminoso atirou de novo para o alto e, em seguida, disparou 2 vezes contra o cabo. Os 3 fugiram. A vítima correu em direção ao próprio carro, mas perdeu as forças e caiu. O PM foi socorrido, mas morreu logo depois. O crime aconteceu na noite do último sábado. Os assaltantes ainda não foram encontrados. Ricardo Tosi era casado, tinha 42 anos de idade e 14 de corporação. Um helicóptero com quase 300 quilos de cocaína caiu numa fazenda na região do Pantanal, em Mato Grosso. A aeronave foi encontrada durante investigações da Polícia Rodoviária Federal. Nenhum suspeito foi localizado e também não havia feridos no local. A aeronave estava parcialmente destruída e com alguns sacos de drogas ao redor. De acordo com a polícia, o helicóptero é avaliado em aproximadamente R$450 mil. Um verdadeiro garimpo de pregos foi descoberto no Rio de Janeiro. Mais de 100 pessoas retiravam o material enterrado em uma mata na Zona Norte. Em meio a uma clareira aberta na mata, agentes da subprefeitura da Grande Tijuca, na Zona Norte do Rio, encontraram um verdadeiro garimpo.
Mais de 100 pessoas escavavam a terra em busca de pregos de chumbo e ferro. A área fica atrás de um supermercado desativado em uma das principais ruas do bairro. O terreno está abandonado há 16 anos e já abrigou fábricas, mas ainda não se sabe a origem dos pregos. O local foi interditado no fim de semana. Uma fornalha terá que ser demolida devido ao risco de desabamento provocado pelo garimpo. Uma região de uma mata fechada, onde você vai fazendo escavações e provavelmente o terreno vai cedendo. E aqui atrás você tem uma fornalha gigantesca, uma chaminé gigantesca, e isso aqui, com o terreno do jeito que eles estão escavando, a tendência de desabar é enorme, né? Imagina desabar em cima de 100 pessoas aí escavando. Hoje os agentes voltaram ao terreno com a polícia militar, mas as escavações continuam. Milhares de pregos são retirados da terra. Segundo a prefeitura, o grupo, formado principalmente por pessoas da comunidade que fica próxima ao terreno, fatura cerca de R$50 mil por dia com a venda do material. Até agora, 7 pessoas foram autuadas. A Polícia Civil investiga a ação dos garimpeiros, mas ainda não sabe quem é o receptador do material. Não são drogados, não são cracudos, são pessoas que estão aí tentando buscar uma saída, acho que financeira, e isso aqui pode significar, vamos dizer assim, a falência de muitas dessas pessoas que estão por aqui embaixo, né? Além de tudo, vem os crimes, mas antes vem a vida dessas pessoas, né? 3 pessoas morreram depois da queda de um caminhão em uma ponte da BR-381 no interior de Minas Gerais. O local é marcado por acidentes graves nos últimos meses. O motorista do caminhão, que estava carregado de madeira, perdeu o controle na subida, deu ré na pista, atingiu a mureta de proteção e caiu de uma altura de 20 metros. Os 3 ocupantes do veículo eram irmãos. Wellington, Vaney e Vanderlei Silva ficaram presos às ferragens e morreram no local. Eles saíram do estado da Bahia e levariam a carga para Belo Horizonte. O acidente foi na Ponte Torta, trecho da BR-381, próximo a João Monlevade, que tem um alto índice de acidentes. Em dezembro do ano passado, 19 passageiros de um ônibus que ia de Alagoas com destino a São Paulo morreram após a queda do veículo no mesmo local. Em janeiro, 4 funcionários de uma mineradora também morreram depois que o caminhão onde viajavam despencou da ponte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, esse trecho da estrada fica em uma serra com muitas curvas e exige maior atenção dos condutores. A partir de hoje, bares e restaurantes de Pernambuco podem funcionar das 5 da manhã até a meia-noite todos os dias. Neste bar do centro do Recife, a expectativa é de que o público volte e os tempos mais difíceis da pandemia fiquem para trás. A partir de agora, a gente vai poder caminhar de uma forma mais ponderada e a gente espera que com isso a gente consiga equilibrar as contas. O novo plano de convivência com a Covid libera a realização de eventos corporativos para até 200 pessoas. Outra novidade que tem animado o setor de bares e restaurantes é a liberação da música ao vivo, mas com algumas regras. O público precisa permanecer sentado e o limite de músicos é de até 3 pessoas no palco. Vamos ver se agora as pessoas já vacinadas e com mais consciência possam ir aos lugares, obedecer às regras e tudo volte ao normal. E nós, músicos, podemos trabalhar, assim como as pessoas ligadas a eventos também possam exercer a profissão. Cinemas e teatros podem receber até 300 pessoas ou 50% da capacidade. A flexibilização das regras também contempla as competições esportivas, que podem receber público com limite de 100 pessoas. O estado de São Paulo registrou a menor média de ocupação de UTIs de Covid-19 deste ano. A queda, segundo o governo, é resultado da vacinação. Vamos conversar ao vivo com o repórter Guilherme Lopes, que traz mais informações para a gente. Boa noite, Guilherme. Não acabou ainda a pandemia, mas essa é uma ótima notícia, né? Com certeza, viu, Augusto? Boa noite a você, a Milena, a todos que estão ligados com a gente. Os dados foram confirmados há pouco pelo governo do estado num boletim que foi divulgado a toda a imprensa. Pela primeira vez no ano, a taxa de ocupação em leitos de UTI em todo o estado de São Paulo ficou abaixo de 50%, registrando exatamente 49,2%. Já na Grande São Paulo, que reúne os municípios da região metropolitana, essa taxa também está caindo. Atualmente está em 45%. E não
não é só isso. O governo também disse que ontem, pela primeira vez, os hospitais do estado registraram menos de 5 mil internações nas enfermarias. E hoje, pelo segundo dia consecutivo novamente. São números extremamente positivos, Augusto e Milena. Obrigada, Guilherme. Estudantes de várias cidades do país retornaram hoje às aulas presenciais. Em São Paulo, as escolas estão autorizadas a receber 100% dos alunos, desde que algumas regras sejam cumpridas. E quem acompanhou esse retorno foi a repórter Joyce Mafezoli. Vamos ver como foi? Para Larissa e para o Christopher, pouco mudou, porque eles já estão no presencial desde fevereiro, quando a capacidade era de 35% dos alunos em sala de aula. A interação com professores e amigos, o olho no olho, para eles faz a diferença. Eu acho que é melhor para ter contato com os amigos, né? Com o professor também, e porque acho que online, acho que você aprende melhor no presencial do que no online. Presencial, com certeza, é mais fácil para esclarecer as dúvidas, e mesmo com distanciamento, você ter contato com os colegas acaba assim ajudando, né? Muitos pais também preferem o presencial. Para eles, na sala de aula, os filhos têm mais disciplina e aprendem melhor. Em casa, ele não estava querendo fazer as lições, né? Estava dando trabalho e eu trabalhando fora, estava com pouco tempo também de estar auxiliando nas lições. Então, eu optei por ele voltar para ter um auxílio melhor dos professores. Mantendo todas as precauções necessárias, até porque é importantíssimo, né, o distanciamento social e usar álcool gel, como aqui eles têm o cuidado também na escola. E a vida segue, né? A gente não pode se entregar também, né? Esta escola municipal na zona sul da capital paulista tem 630 alunos do 1º ao 9º ano. Para receber todos, a direção organizou um rodízio para manter a distância de 1 metro entre os estudantes. As classes foram divididas em 2 turmas. Desta forma, serão 2 dias de aula presencial e 3 dias de ensino remoto. Ainda assim, a adesão para o presencial está abaixo do esperado pela escola. Os maiores, eles têm mais autonomia. Eles conseguem trocar as máscaras, eles conseguem entender um pouco melhor o protocolo. Agora, os pequenos, assim, nós observamos que os pais estão um pouco mais preocupados, né? Porque é mais complicado mesmo para eles terem todos os cuidados que são necessários nessa ocasião. A rede municipal de ensino fundamental da capital paulista tem 467 mil alunos em 580 escolas. As regras sanitárias de combate à Covid-19 devem ser seguidas à risca. Além do distanciamento, a limpeza foi reforçada, álcool em gel à disposição e o uso indispensável da máscara. As medidas valem também para o ensino médio. Por enquanto, os pais decidem se o filho volta para a escola ou continua com as aulas online. Mas isso deve mudar. Nesse mês será discutido um possível retorno obrigatório para setembro. Nós vamos avaliar de acordo com os dados que vão estar sendo apresentados na segunda quinzena, o próprio levantamento, a situação da pandemia com a área da saúde. Lembrando que a gente tem uma comissão médica específica da Secretaria de São Paulo. O Ministério da Educação recomendou que estados e municípios retomem as aulas presenciais. Estudos da Unesco apontam que o fechamento das escolas traz consequências que vão além do atraso na aprendizagem. Já passou o tempo das crianças voltarem às aulas, sobretudo por questões, claro, de aprendizado, mas por outras questões, inclusive emocionais. O Brasil é um dos últimos países a abrir as escolas. Nós ficamos mais de 450 dias com as escolas fechadas. Então, isso é importantíssimo que as aulas retomem agora nesse segundo semestre. A partir desta semana, a cidade do Rio de Janeiro espera vacinar uma idade diferente por dia contra a Covid-19. Hoje foi a vez de quem tem 32 anos. Marília fez questão de acompanhar a filha no momento da vacinação. A emoção de tomar a primeira dose foi grande. Eu vim aqui muitas vezes, eu fui com a minha mãe, vim com a minha mãe, eu vim com a minha irmã, eu vim com a minha filha mais velha e faltava ela. Meu dia parecia que não ia chegar nunca, mas enfim, eu tô muito feliz, muito agradecida. Quem também estava contando os dias para ser imunizado foi o Rafael. Primeira dose, graças a Deus, estava esperando muito
Estou muito feliz, agora só esperar a segunda para voltar tudo ao normal. A Prefeitura do Rio acelerou o calendário de vacinação e hoje foi a vez de quem tem 32 anos. Nas próximas 2 semanas, será um dia por idade e neste período não haverá repescagem para quem perdeu a data. A expectativa é imunizar 400 mil pessoas até sábado. A gente entra agora numa população que é economicamente ativa, que circula muito, que está muito exposta no dia a dia. Vacinando essa população, ela ajuda não só a imunidade dela, mas também a imunidade de todo o grupo, de todas as pessoas à sua volta. Mais de 5 milhões de doses já foram aplicadas na capital fluminense. De acordo com a Secretaria de Saúde, cerca de 80 mil pessoas não voltaram para tomar a segunda dose. O Rio tem um percentual muito pequeno de pessoas que não procuraram a segunda dose na data correta. Esse percentual diminui com as buscas ativas, mas agora a nossa expectativa é completar mesmo a primeira dose de todo mundo até 18 anos. A Prefeitura divulgou também o balanço da campanha de vacinação em massa no Complexo da Maré, na zona norte da cidade. De quinta a domingo, 91% da população adulta recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Entre as pessoas de 18 e 33 anos, a taxa chega a 99,7%. Foram mais de 30 mil moradores imunizados. Eles fazem parte de um estudo coordenado pela Fiocruz, que tem como objetivo analisar a efetividade da vacinação e o comportamento do vírus. Agora vamos aos dados atualizados da vacinação no Brasil. 101.472.426 pessoas tomaram a primeira dose, o que representa quase 48% da população. 41.965.039 pessoas tomaram 2 doses ou a dose única, o que representa quase 20% da população. No total, já foram aplicadas 143.437.465 doses de vacinas no Brasil. E veja os estados que mais vacinaram proporcionalmente com a primeira dose. São Paulo tem 57,85%, Rio Grande do Sul com 54,64%, Santa Catarina com 50,26%, Mato Grosso do Sul e Paraná aparecem com 50,16%. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 18.687.000 pessoas se recuperaram da doença. 709.000 ainda estão em acompanhamento e desde o início da pandemia, mais de 557.000 pessoas morreram de Covid-19 no país. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Também como parte da agenda desta segunda-feira, Bolsonaro assinou o termo de lançamento do programa Água nas Escolas. O programa vai construir 2.000 cisternas em escolas públicas nas zonas rurais e periféricas da região Nordeste, sem acesso à água potável. Nos envergonha saber que 100 mil alunos não têm água potável na escola. Isso é triste. Um país sempre voltado para propaganda. Mais cedo, Bolsonaro recebeu a visita do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Durante a reunião no Palácio da Alvorada, os chefes de Estado reafirmaram os laços entre as nações e se comprometeram na recuperação econômica dos dois países no pós-pandemia. Ainda nesta segunda-feira, em entrevista à rádio ABC da cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre possíveis perdas na safra causada pelas baixas temperaturas. Bolsonaro comentou ainda sobre um possível retorno do horário de verão, que foi revogado por ele no ano de 2019. E até o momento, eu vejo que continua a maioria da população contrário ao horário de verão. Se a maioria mudar de posição, eu sigo a maioria. Eu sou democrata, eu sigo a maioria. Olha outro problema que apareceu contra a nossa vontade. Geadas. Aí o Rio Grande do Sul foi atingido, Mato Grosso do Sul, Paraná, parte de Mato Grosso, queimando a nossa agricultura. Vamos ter problema com o milho. Isso vai influenciar onde a plantação de milho? A galinha que come o milho, o porco, o ovo, que vai aumentar de preço. Ontem, pelo menos 24 estados, mais o Distrito Federal, registraram manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e a favor do voto impresso.
Em São Paulo, o ato aconteceu na Avenida Paulista. A concentração começou por volta de 1h da tarde em frente à sede da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado. Como de costume, os apoiadores do presidente estavam de verde e amarelo e com bandeiras do Brasil. O motivo da manifestação é o apoio ao voto impresso auditável para as próximas eleições em 2022. Campinas, no interior de São Paulo, e Guarujá, no litoral paulista, também registraram atos de apoio ao presidente. No Rio de Janeiro, os manifestantes se reuniram na Avenida Atlântica, em Copacabana, na Zona Sul. Os apoiadores ocuparam o canteiro central da orla e uma das faixas da avenida. Manifestações também ocorreram em Belo Horizonte, Minas Gerais, e em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Já em Brasília, o ato bloqueou todas as faixas do eixo monumental entre a rodoviária do Plano Piloto e o Congresso Nacional. E contou com 3 carros de som. Os protestos acontecem 3 dias depois do presidente Jair Bolsonaro fazer uma live nas redes sociais defendendo o que ele chama de voto impresso auditável. Ao lado do ministro da Justiça, Anderson Torres, Bolsonaro exibiu vídeos de eleitores que foram às urnas em eleições anteriores, apontando supostos indícios de fraudes e problemas nas urnas eletrônicas. Do Palácio do Planalto, Bolsonaro acompanhou as manifestações e fez uma live apoiando os atos desse domingo. Eu fico muito feliz e orgulhoso de ver o povo brasileiro cada vez mais se inteirando do que acontece no Brasil. Sem eleições limpa e democrática, não haverá eleição. Nós, mais que exigimos, pode ter certeza, juntos, porque vocês são de fato o meu exército, o nosso exército, fazer com que a vontade popular seja expressada na contagem pública dos votos. E hoje, todos os ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, desde a Constituição Federal de 1988, divulgaram uma nota em que defendem o uso das urnas eletrônicas. O texto é assinado também pelo atual presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, e pelos futuros presidentes, os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Na nota, o grupo ressalta que jamais se documentou qualquer episódio de fraude nas eleições desde que o sistema foi adotado. O tribunal reforça ainda que a contagem manual de votos significará a volta ao tempo das mesas apuradoras, cenário das fraudes generalizadas que marcaram a história do Brasil. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje as atividades previstas para o segundo semestre. E o assunto principal desse tradicional discurso de abertura foi a democracia e o diálogo entre os poderes. A sessão extraordinária foi convocada para esta segunda-feira para dar início aos trabalhos do segundo semestre de 2021 no Judiciário. Ao abrir a sessão, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, usou o tradicional discurso de retomada dos julgamentos na Corte para falar sobre democracia. A história nos ensina. A democracia nos liberta do obscurantismo, da intolerância e da inverdade, permitindo que possamos exercer em plenitude a nossa dignidade e as nossas capacidades humanas. A democracia é o exercício da liberdade com responsabilidade. Durante o pronunciamento, Fux também disse que o diálogo entre os poderes é fundamental para a ordem do país. Como protagonistas de nossos tempos, não olvidemos que o maior símbolo da democracia é o diálogo. Nunca é tarde para o diálogo e para a razão. Sempre há tempo para o aprendizado mútuo, para o debate público compromissado com o desenvolvimento do país e para a cooperação entre os cidadãos bem-intencionados. Exame feito no IML do Distrito Federal não encontrou lesões recentes nas mãos, dedos e punhos do médico Daniel França de Carvalho, marido da deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo. Em nota, a parlamentar afirmou que o laudo comprova que o marido dela é inocente. Nas redes sociais, Carvalho era apontado como suspeito de ser o autor da agressão sofrida por ela no mês passado, na madrugada do dia 18 de julho.
Joyce teria acordado sobre uma poça de sangue e com vários ferimentos pelo corpo dentro do apartamento funcional em Brasília. A deputada afirma que pode ter sido vítima de um atentado. O vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, do PSD, relatou nas redes sociais que sofreu uma tentativa de homicídio durante a ação social na noite de ontem. O vereador contou que foi atacado por tiros ao sair de um abrigo. A polícia militar informou que, ao chegar ao local, houve um novo tiroteio. A delegacia da região encaminhou o carro do vereador para a perícia e está investigando o caso. Ninguém ficou ferido. A alta dos combustíveis e as taxas cobradas pelos aplicativos de transporte têm tirado muitos motoristas das ruas. Em Belo Horizonte, as corridas mais curtas passaram a ser canceladas e a insatisfação dos usuários é cada vez maior. A Aline usa os aplicativos de transporte até 3 vezes por dia e reclama da dificuldade na hora de pedir um carro. Faltando 1 minuto para chegar para me pegar, eles cancelam, às vezes quase na porta cancela. Saulo também já teve muitas corridas recusadas nos últimos meses. Antes você tinha um serviço que te oferecia água, bala, motorista até de social, tal. Hoje você tem que torcer para ele aceitar a sua corrida. Belo Horizonte tem cerca de 70 mil motoristas de aplicativo cadastrados. Pelos cálculos das associações que representam a categoria, pelo menos 50% desses condutores abandonaram as plataformas ou deixaram de rodar com regularidade. Essa foi a solução encontrada para evitar o prejuízo. Segundo eles, o que mais pesa é o litro da gasolina a quase R$ 6 e as taxas cobradas pelas plataformas. A gente tem recusado corrida sim, está muito difícil trabalhar com o preço que eles estão cobrando a gente, né? As taxas estão muito altas e as corridas baratas. De acordo com os motoristas, quanto mais curta a viagem, maior o prejuízo. Você vai fazer uma corrida de 5 quilômetros, mais 3 de deslocamento, dá um total de 8 quilômetros e aí não paga o que a gente recebe, não paga nem o custo da corrida. A insegurança também tem tirado muitos trabalhadores das ruas. Na última sexta-feira, esta motorista de aplicativo foi salva por policiais militares depois de ser rendida e sequestrada por 3 homens armados. O que eles queriam era me deixar em cativeiro até de manhã para fazer empréstimo, fazer transferência. Em São Paulo, 25% dos motoristas desistiram de prestar esse tipo de serviço e o tempo de espera dos passageiros também aumentou. Em nota, a Uber informou que desde 2018, a taxa cobrada dos motoristas passou a variar como parte da estratégia da empresa para oferecer descontos para os usuários. A 99 diz que existe um teto para preservar os ganhos dos condutores e que desde fevereiro garante um desconto de 10% numa rede de postos de combustíveis. Nós vamos continuar rejeitando as corridas porque nós não podemos pagar para trabalhar. Tem corrida que a gente chega a pagar 40% para a plataforma. E com o avanço da vacinação e a flexibilização das restrições, a cidade de São Paulo retomou o horário tradicional do rodízio de veículos. Entre os motoristas, a mudança divide opiniões. A maior capital do Brasil acordou com a volta de antigas regras de trânsito. O tradicional rodízio de veículos de passeio e caminhões das 7 horas da manhã até às 10 e das 5 da tarde até às 8 da noite de segunda a sexta-feira voltou hoje. E para quem esqueceu, vale relembrar. Pelas regras do rodízio, às segundas-feiras a restrição é para veículos com placas de final 1 e 2. Às terças-feiras, veículos com placas de final 3 e 4. Às quartas, não circulam placas com final 5 e 6. Quintas, final 7 e 8. E nas sextas, a proibição vale para finais 9 e 0. A mudança vem acompanhada com o fim do toque de restrição imposto no mês de março. O motorista que descumprir as regras do rodízio pode pagar uma multa de R$ 130,16 e ganha 4 pontos na carteira de habilitação. E depois de quase 5 meses com o rodízio valendo apenas para o horário noturno e madrugada, a volta no período tradicional dividiu opiniões. Eu não achei muito a ver das 9 às 5 da manhã, já não tem muita gente à noite na rua precisando. Vai atrapalhar um pouquinho, né? Que trabalho com aplicativo. Eu acho que a gente não saiu ainda da pandemia e dá a impressão de que a pandemia está acabando, e não é verdade. Então, para mim, eu acho que é cedo ainda. O vice-presidente da República e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão, admitiu hoje que a meta de redução do desmatamento não será atingida.
fechou o ciclo, né? O ciclo fechou no dia 31 de julho. Provavelmente, né, não vou cumprir aquilo que eu achava que seria o nosso papel de chegar a 10% de redução. Acho que vai dar na faixa de 4% a 5%. Uma redução muito pequena, muito irrisória. Tá? Mas já é um caminho andado. Tem medidas que foram tomadas aí pelo Ministério do Meio Ambiente, com a contratação de brigadistas, o Ministério da Justiça também aí na questão dos bombeiros voluntários. Né? Uma coisa que está boa é o índice de focos de calor, que está bem abaixo da média, né, para o mês de julho, né, que já é um primeiro momento de, vamos dizer, de queimadas ocorrerem. Né? Então, uma vez que os principais ministérios estão conseguindo solucionar com as suas capacidades, eu acho que não é necessário continuar o emprego das Forças Armadas. Vamos ver agora como fica o tempo em todo o Brasil. Quem traz a previsão hoje é o Igor Silveira. Boa noite, Igor. Boa noite, Augusto. Boa noite, Milena. Boa noite para você que está em casa. Olha só, já estamos em agosto, o mês mais seco na maior parte do Brasil. Mas atenção, porque tem mais 3 frentes frias que devem passar pelo país. Uma até o final dessa semana, a outra na próxima quinzena e a terceira na última semana deste mês. Bom, mas amanhã o dia vai ser claro, como a gente vê aqui no mapa, mas em algumas regiões não esquenta tanto. No sul, por exemplo, o dia começa com nevoeiro, depois o sol aparece, a temperatura fica agradável e não tem previsão de chuva. Isso vale para os 3 estados, como a gente vê aqui no mapa. No sudeste, o céu fica com poucas nuvens e em Minas Gerais pode ter uma chuva fraca e isolada. No Rio de Janeiro e no Espírito Santo também. Já em São Paulo, a terça-feira vai ser um dia nublado, pode garoar em algumas regiões e os termômetros também não sobem tanto. Então, leva o guarda-chuva, separa o casaco, porque a máxima amanhã não passa dos 17 graus. No Nordeste, o tempo fica abafado, mas só chove do litoral que vai desde o Rio Grande do Norte até a Bahia. Lá no Centro-Oeste, o calorão continua e em Cuiabá, a máxima amanhã pode chegar aos 34 graus. Bom, para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. A Semana Internacional de Vela de Ilhabela chegou ao fim. Veja agora um resumo de tudo o que aconteceu no maior evento náutico da América Latina. A tradicional premiação no último dia do evento homenageou quem se destacou ao longo da semana e também os responsáveis que fizeram a Semana Internacional de Vela acontecer em tempos tão difíceis. Em meio a protocolos e testes, o saldo final só poderia ter sido positivo. Nós não tivemos nenhum atleta diagnosticado positivo com Covid. Isso trouxe uma alegria muito grande e uma demonstração de que organizando o evento, fazendo o evento de forma com controle, com testagem, ele é possível de ser feito, ele é seguro. Essa edição pode ter sido atípica por conta da pandemia, mas não perdeu o brilho não. Mais de 80 barcos passaram aqui pelo Yacht Clube de Ilhabela e mostraram porque este é o maior evento náutico da América Latina. Amantes da vela de todo o Brasil se encontraram por aqui. Destaque para os barcos mais modernos, rápidos e cobiçados do país, como o Fênix, que fez a estreia em Ilhabela e atraiu todos os holofotes da competição. O Xamã também surpreendeu com bons resultados, mas quem faturou o título da principal regata foi essa tripulação capixaba. O pessoal do Mais Bravíssimo levou para a vitória no Espírito Santo o troféu mais desejado da vela oceânica, o da classe Orque. Desde o início do ano passado a gente embalou, né? Quando a gente ganhou lá no Uruguai, ganhou no Rio também. E é legal. Assim, o estado que não tem muita tradição de vela, né? Sempre se fala Rio Grande do Sul, Rio, São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, infelizmente não tem tanta gente velejando assim. Nem a frente fria que tomou conta do Brasil desanimou os velejadores. A boa notícia é que a Semana Internacional de Vela de Ilhabela já tem data para acontecer em 2022. Já temos uma data de 23 de julho a 30 de julho, última semana de julho, que tradicionalmente é feita a Semana de Vela, e estão todos convidados para o ano que vem, 2022, a 49ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela. A Semana de Vela contou com o apoio da Rede TV. E o Rede TV News fica por aqui. Amanhã tem mais, né, Milena? Que bom! Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você e até amanhã.